Na lição de domingo, então, vamos começar visualizando o exemplo de Daniel, que a lição traz como título a fidelidade de Daniel. Lembrando que Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia, e logo no primeiro capítulo de seu livro, nós vamos ver Daniel e os seus companheiros tomando uma decisão firme de não se contaminar com as coisas do palácio. Isso não era só com a questão da comida, não era só uma conformação com a comida, com as iguarias, mas também com o estilo de vida, com o estilo de religião que aquela gente praticava. E nós vamos, logo depois, no capítulo 2, nós vamos ver que Daniel e seus amigos foram surpreendidos com um decreto de Nabucodonosor ordenando a morte do corpo de sábios e magos da Babilônia. Eu entendo que Daniel e os seus companheiros ainda eram iniciantes e possivelmente não tenham acompanhado todo o desenvolvimento. Eles se sentiram chocados agora com aquela notícia e Daniel, então, ele pediu um tempo para que ele pudesse, com seus colegas, ver o que poderia ser feito. Isso se encontra aqui, verso 16, que foi Daniel ter, capítulo 2, 16, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, agora verso 17, e fez saber o caso a Ananias, Misael, Esaías, seus companheiros. E agora eu vou pedir para a produção colocar o verso 18, para ver o que Daniel fez. Ele primeiro toma uma iniciativa de pedir ao rei um tempo. Depois de pedir esse tempo, ele vai junto com seus companheiros e olha agora sim o verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha que interessante. Há tanta coisa bonita aqui, que Daniel ele faz uma intervenção, ele pede um tempo, não por presunção, mas por fé. Se fosse plano de Deus, Deus revelaria a ele. Ele vai aos seus companheiros e vão orar e pedir misericórdia. E a misericórdia não era só por ele, Daniel, e pelos seus companheiros, é para todos os sábios, que entre eles certamente havia hierarquia, havia algum tipo, possivelmente havia algum tipo de desprezo por eles serem estrangeiros e pertencerem a um corpo tão elevado, dentre os oficiais do rei. Mas Daniel vai rogar misericórdia, não só por ele, mas também por todos os sábios. Esse é um exemplo para nós de que nós não devemos cair na vala do exclusivismo religioso, irmãos. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, o verso 19 diz que foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Então, a partir do verso 20 até o 23, está registrada esta oração. A primeira oração, que é aqui Daniel e seus companheiros pedem a Deus misericórdia e sabedoria e a revelação, não está registrado, apenas o tema da oração. Mas esta oração, a oração em que eles respondem a Deus, em que eles louvam a Deus, essa sim está registrada, e a primeira oração registrada no livro. Vou pedir para a produção colocar aí os versos 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha que interessante, irmãos, esta oração de Daniel, além de nos dar o exemplo de que é uma oração de gratidão, uma oração de louvor, e quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus. Deus atende os nossos pedidos ou se manifesta a nós por providências e esquecemos com a mesma intensidade de agradecer. Às vezes esquecemos até de agradecer e às vezes de agradecer com a mesma intensidade que pedimos. E aqui Daniel também nos apresenta uma compreensão que ele possuía do grande poder de Deus, dizendo que é ele que remove e estabelece reis. Irmãos, Deus está no comando de todas as coisas, em todas as nações, em todos os lugares. Deus tem o comando de todos os acontecimentos, por mais que isso
soe estranho e difícil a nossa compreensão, mas esta compreensão de Daniel depois vai se materializar na interpretação do sonho. E assim, voltando aqui ao verso 24, irmãos, que é a sequência, Daniel vai ter com Arioque, ao qual havia sido constituído para exterminar os sábios, e ele então vai a esse homem e diz: não mates os sábios da Babilônia. Veja, irmãos, Daniel intercedendo por aqueles que não eram da sua fé, que não pertenciam à sua convicção religiosa, Daniel intercedendo por eles. Não mates os sábios, e antes introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei o sonho e a interpretação. Irmãos, que coisa impressionante. Que coisa impressionante essa postura de Daniel. Assim, irmãos, a lição nos traz aqui, nos lembra alguns detalhes interessantes, que nos fala que Daniel era sábio, que ele recebeu uma sabedoria diferente para interpretar sonhos e visões, que ele era muito amado e, consequentemente, irmãos, todos esses traços, todas essas características indicam essa permanente e forte ligação que Daniel tinha com Deus. Ele buscou a misericórdia de Deus, Deus o atendeu, o Senhor lhe revela o sonho do rei e a sua interpretação. E depois, com o passar dos anos, aquelas previsões de Daniel se cumpriram, porque indicavam que Deus estava no comando de todas as coisas. Assim, nos afirma aqui que Daniel, na sucessão de reis e de reinos, Daniel continuou. Interessante que o verso 1:21 do capítulo 1 de Daniel diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, passou todo o reino da Babilônia. Chegou um novo reino, a Média Pérsia, e Daniel firme, constância de oração, vida constante. E depois ainda a lição nos traz o exemplo. Aqui a gente precisaria gastar mais tempo, mas eu tenho que resistir à tentação, os eventos do capítulo 6 na Cova dos Leões, especialmente as situações em que Daniel foi colocado numa artimanha, foi alvo de uma artimanha por inveja, e o versículo 10, capítulo 6, vou pedir para a produção colocar, que está na pergunta 2. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui, coisas interessantes. Daniel tinha uma vida constante de oração, 3 vezes no dia. Os comentários de Ellen White a respeito desse aspecto dizem que 2 dessas orações coincidiam com os horários dos sacrifícios da manhã e da tarde, às 9 e às 3 da tarde. E ao meio-dia também ele fazia essa pausa para oração. E um decreto intimidador, como talvez eu teria reagido a isso? Será que eu continuaria orando de maneira exposta para que me vissem orando? Ou eu teria procurado um outro espaço onde eu pudesse ajoelhar? É difícil responder, né, irmãos? Daniel não mudou o seu hábito. Nada o fazia intimidar na sua relação com Deus. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia. E Deus cuidou dele. Diante de dificuldades, Daniel orava. Em condições de tranquilidade, Daniel orava. Mesmo com ameaça à própria vida, Daniel continuou orando. 3 vezes ao dia, perseverante. Voltado para Jerusalém. A sua oração era um ato físico, é verdade. Porque ele se ajoelhava, diz aqui o texto, né? Ele dava graça a Deus, se punha de joelhos, né, diz o texto, orava diante do seu Deus como costumava fazer. Esse era o seu costume. Ele se concentrava em ações de graças, em súplicas, em apresentar as suas orações a Deus. Irmãos, esse exemplo de Daniel, tanto no primeiro caso buscando sabedoria, e depois agradecendo a sabedoria concedida, reconhecendo a soberania de Deus, depois neste caso, diante de uma dificuldade, ele não se acovardou, ele se apresentou para as suas orações, como costumava fazer, numa e noutra situação, exemplo para nós. Exemplo de que nós devemos ter uma vida constante de oração. E sempre vem a pergunta, por que é que nós oramos tão pouco? Por que é que nós oramos tão pouco? Bom, vamos ver se ao longo da lição a gente consegue
ter suficiente estímulo e também encontrar resposta para essa pergunta, sabedores de que a oração é uma grande bênção porque oramos tão pouco. Fica aqui o exemplo de Daniel, pedindo e agradecendo, recebendo e agradecendo, e Daniel mantendo a sua constância de oração em qualquer circunstância. E dessa maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo.